estudo da Bíblia, né? E a gente queria convidar vocês para a gente orar nesse instante. Feche seus olhos, do jeito que você tiver, eleve sua mente e vamos conversar com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, nosso Pai amado, nós estamos muito felizes e agradecidos pela vida, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida durante essa semana, pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer e rever alguns irmãos e amigos de diversos lugares do nosso país, e por essa oportunidade de podermos abrir a sua palavra para entender um pouco mais da Bíblia. Nesse momento, gostaríamos de te convidar, ó Pai, para estar presente onde a gente está, para se fazer presente especialmente em nossa mente, em nossos corações, para que a gente seja iluminado por Ti e para que a gente possa entender a Tua palavra. Fala aos nossos ouvidos e corações, Senhor, e que o Senhor seja louvado por esse estudo. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito bom, meus irmãos. Deixa eu dar as boas-vindas também ao nosso irmão que entrou enquanto a gente estava orando. Seja bem-vindo, Renato Ventura. Tudo bom, Renato? Que bom tê-lo conosco também. Maravilha. Chegou no momento certo. Nós estamos iniciando e nessa tarde nós vamos abordar sobre um assunto bastante curioso e pode ser também espantoso nesse curso bíblico que nós estamos fazendo desde o início do ano, desde o primeiro fim de semana, ou desde a primeira semana de janeiro, né? Nós iniciamos aí o curso bíblico As Profecias de Daniel, e a cada sábado a gente tem feito aqui essa videochamada, essa live, né? Popularmente conhecida, e a gente tem disponibilizado a gravação dela no YouTube, no Facebook, para aqueles que não puderam assistir ao vivo conosco. E nessa tarde nós estaremos estudando sobre esse aí, ó. Olha o tema dessa tarde: os 4 animais estranhos mencionados em Daniel, capítulo 7. Um assunto muito curioso e às vezes espantoso, mas você vai ver com riqueza de detalhes como Deus é incrível através de suas profecias, através das mensagens reveladas na Bíblia. Aliás, nós, desde que iniciamos o curso, nós mencionamos que o livro de Daniel ele está dividido em 2 sessões, não é isso? Ele foi organizado dessa forma para ficar, de repente, mais didático, né? De uma forma que a gente entenda melhor, onde a primeira sessão é a sessão histórica. Nos primeiros 6 capítulos de Daniel, abordam aí a historicidade do livro, uma questão em que alguns fatos, algumas coisas são mencionadas, algumas histórias são mencionadas nesses 6 capítulos, como, por exemplo, no início, a história do cativeiro de Jerusalém, do povo de Judá, né, de Jerusalém. No capítulo 2, a gente viu o sonho com uma estátua, né? A gente viu no capítulo 3 a história da fornalha de fogo, né? A gente viu no capítulo 4 a loucura do rei Nabucodonosor. A gente viu no capítulo 5 a queda da Babilônia, né? E a gente viu no último capítulo que a gente estudou, fechando aí os 6 primeiros capítulos da sessão histórica do livro de Daniel, a gente viu Daniel na cova dos leões. E a gente percebeu que essas histórias nos preparam, ou preparam o povo de Deus atual para os últimos dias da humanidade, né? E aí a gente vai ver que a sessão profética é justamente o ponto em que fala sobre esses últimos dias, não é? Na verdade, é um ponto que foi mencionado que ocorreria, tendo em vista que Daniel viveu 5, 6 séculos antes de Cristo, não é? Então, 600 anos aí antes de Cristo, já mencionando coisas que ocorreriam no primeiro século, ou melhor, nos séculos posteriores, a partir de Daniel, até os séculos finais da história da humanidade. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. A gente ainda vai abordar uma parte do capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9, 10, 11 e 12, que tratam profecias importantíssimas para nós que vivemos nos últimos dias da humanidade. E aí o que ocorre?
Nos capítulos 7 ao 12, como eu mencionei, são a sessão profética, né? E lá estão contidas as profecias para o tempo do fim. Pois bem, a gente vai começar a leitura em Daniel capítulo 7, verso 1, que retrata a segunda visão de Daniel. Pois no capítulo 7 está presente a segunda visão que Daniel teve. Não é porque a primeira a gente já comentou sobre ela. É uma parte profética que está contida no capítulo 2, não é? Quando Daniel recebe em visão a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Tudo bem? Se você está aqui assistindo esse episódio pela primeira vez, acompanhando o curso pela primeira vez, não se preocupe, porque todo o conteúdo anterior que a gente já passou, que também é muito importante, está disponível no YouTube e no Facebook, tá bom? É só você procurar lá as profecias de Daniel. Se você colocar o hashtag na contramão, que é o projeto que a gente que cria essas ideias e compartilha pelo WhatsApp a palavra de Deus de diversas formas, essa hashtag vai, de repente, ajudar você a encontrar melhor esses vídeos, tudo bem? O Renato está dizendo que a net está falhando. Pô, que pena, Renato. Eu espero que normalize aí para acompanhar direitinho. Caso você não consiga, vai estar disponível no YouTube e no Facebook a partir de amanhã, tudo bem? Então, Daniel capítulo 7, verso 1, abra sua Bíblia para a gente, então, começar a leitura e aí a gente procurar a interpretação profética a partir da palavra de Deus. Daniel capítulo 7, verso 1, acho que foi o irmão Flávio que começou com que ficou com esses versos iniciais. Fui eu. 7, verso 1? É Márcia. Ah, foi Márcia, desculpa, Márcia. Então foram os versos iniciais. Lê para a gente então, minha irmã. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava... Deixa só atrapalhar um pouquinho, minha irmã, porque aí, nesse primeiro verso, já tem informação um bocado para a gente poder comentar. A senhora segura só um pouquinho para continuar a leitura depois, tá bom? Obrigado. Olha só, o primeiro verso que a irmã Márcia nos leu já começa a nos dar informações que a gente precisa parar para refletir um pouquinho, né? Lembra que o último capítulo de Daniel que nós lemos, o capítulo 6, mencionava Daniel no reinado Medo-Persa, não é isso? Esse reinado, ele sucedeu a Babilônia, que é onde estava Daniel no capítulo 5. Lembra disso? Quando Belsazar estava ali reinando, digamos assim, porque ele estava substituindo seu pai, Nabonido. Não que ele foi um rei, mas que Nabonido temporariamente estava fora da Babilônia e Belsazar, então, estava ali assumindo esse poder. Tudo bem? Aí, o que ocorre? De repente, a gente lê que no capítulo 7, o tempo em que Daniel teve essa visão foi no tempo do primeiro reinado, do primeiro período em que Belsazar reinou. Ou seja, o capítulo 5 já ocorre depois do capítulo 7. Você entende? Na verdade, o livro de Daniel foi organizado não necessariamente em ordem cronológica, ou seja, um dia depois do outro, um ano depois do outro, né? Houve essa divisão para que fossem separadas essas duas sessões. De forma que o primeiro ano de Belsazar foi o ano 550 a.C. Daniel, nessa época, ele tinha cerca de 73 anos de idade, e esse capítulo, o capítulo 7, ocorre antes do que ocorreu, do que é descrito no capítulo 5 e o capítulo 6. Tudo bem? Só para a gente poder identificar aí na linha do tempo ao que se refere a esse capítulo. Então, se a gente fosse organizar cronologicamente o livro de Daniel, viria o capítulo 1, 2, 3, 4, aí pulava para o capítulo 7,
depois para o capítulo 8, e aí depois acontece o capítulo 5, quando Belsazar e o reino da Babilônia caem, não é? E aí depois o capítulo 6, quando a Medopérsia já está reinando, não é? Onde Dario lá está sendo rei. Tudo bem? Só para enriquecer o nosso estudo, essas informações são importantes. Tudo bem? Deixa eu dar as boas-vindas à irmã Albanete. Tudo bom, minha irmã? Seja bem-vinda. Que bom tê-la aqui conosco. Então, o que é que Daniel viu nessa segunda visão? Aí sim, eu tinha atrapalhado a irmã Márcia um pouquinho para a gente poder dar essas informações. Agora, voltemos para essa visão. O que é que foi que Daniel viu? Ele começa dizendo aí, a partir do versículo 2. E aí a irmã pode ler o verso 2 e 3, tá bom? Tá bom. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Muito bom, obrigado pela leitura. Olha aí que grandes informações são nos apresentadas nesses 2 versos. Daniel estava olhando durante a visão, né? E aí ele viu 4 animais, né? Mas olha aqui que interessante, né? A gente começa a parte profética e por que a gente chama assim? Porque é uma parte que a gente lê e o que a gente lê, a maioria das coisas que a gente lê, não devem ser entendidas literalmente. Ou seja, o significado das partes proféticas é simbólico. Ou seja, apresentam características ou ilustrações, né, que simbolizam um outro significado. Tudo bem? Isso está presente nos livros proféticos, né, espalhados na Bíblia. Os 2 grandes livros, digamos assim, que a gente conhece na Bíblia, que são livros proféticos, são Daniel, que a gente está lendo, e Apocalipse, que foi o assunto do nosso curso bíblico na última temporada, na segunda temporada, né? Então, quando a gente lê o que está escrito em Apocalipse, e aí quando a gente lê esse conteúdo profético no livro de Daniel, a gente precisa buscar os significados dessas leituras. Tudo certo? Porque elas são ilustrações, que aí o profeta recebe em visão, que foram escritas dessa forma, por objetivos bem definidos, para que a gente pudesse descobrir o significado em tempo oportuno. Eu estou falando isso porque a gente falou muito sobre isso quando a gente estudou sobre Apocalipse. Né? E aí, se tiver alguma dúvida sobre esse assunto, fala com a gente no WhatsApp e você pode recorrer também ao nosso curso bíblico do Apocalipse para enriquecer mais o seu estudo profético, tá bom? Agora, olha que interessante. Você já percebeu que os animais, até hoje em dia, né, eles são usados para descrever características. Por exemplo, a gente geralmente fala que algo ou alguém era feroz ou forte como um leão. Você já viu isso? Ou inofensivo como uma pomba. Ou sábio como a coruja. Né? Ou esperto como a raposa. Astuto como o gato. Teimoso como uma mula. Né? Fiel como o cão. Ou seja, muitas vezes a gente utiliza animais para descrever características com traços de personalidade humana. Não é? E isso não é uma coisa incomum, nem hoje, nem nos tempos antigos. Né? Para você ter ideia, a antropologia, a sociologia nos trazem informações de tribos que viveram em tempos remotos, que utilizavam animais como escudos, justamente o escudo no sentido de ser o brasão, ser representado por esse animal, justamente pelas características que aquele animal tinha. Certo? E isso é tão comum que nos tempos modernos a gente vê nações usando também esses símbolos. Por exemplo, a gente vê que a águia é remetida aos Estados Unidos da América, que usa como símbolo a águia para si. A nação da Rússia utiliza o urso. Já a Austrália tem como símbolo o canguru.
e o Egito tem como símbolo o crocodilo. Todas essas informações, que não param por aí, são importantes para a gente perceber que, assim como é usado por vários tempos e épocas diferentes, assim como os animais são usados para terem suas características atribuídas a alguma coisa, na profecia não foi diferente. Tudo bem? O antigo Israel, por exemplo. Você sabe que o antigo povo de Israel, deixa eu dar as boas-vindas a Michele. Tudo bom, Michele? Seja bem-vinda. Que bom tê-la aqui com a gente. Então, o antigo Israel, maravilha. O antigo Israel, por exemplo, que era dividido em 12 tribos, né? Era composto, na verdade, por 12 tribos. Algumas dessas tribos, lá em Gênesis 49, por exemplo, são relatadas, ou algumas das suas tribos são feitas associação a um animal. Por exemplo, Judá é chamado de leão, Issacar é chamado de jumento de ossos fortes, apesar de a gente muitas vezes usar ou ver ser usado esse animal, jumento ou mula, num tom pejorativo, nesse caso era para mostrar, já que o jumento era um animal de carga, ele era um animal super forte, não é? E por isso que fala aí de ossos fortes, porque ele carregava muita coisa, era muito forte, portanto. Então, a Issacar foi atribuída a figura do jumento. Não é? A Adão foi atribuída a figura de serpente, a Naftali, a figura de cervo, melhor dizendo, o cervo é aquele animal, né? E aí, deixa eu dar as boas-vindas também a Mariane, seja bem-vinda, que bom tê-la aqui com a gente. E aí também, lá em Israel, a tribo de Benjamim, tinha um animal que representava essa tribo, que era o lobo. Por que eu estou dizendo isso? Como eu mencionei há pouco, porque do mesmo jeito que foram utilizados no passar das eras animais para representar características de tribos, de nações, de alguma coisa, na profecia de Daniel, animais também foram utilizados para representar características de alguma coisa. E que coisa é essa? O próprio livro de Daniel nos dá esse significado. Lá em Daniel capítulo 7, verso 17, diz assim, olha só, estes grandes animais, que são 4, aliás, foram esses os animais, a nossa irmã leu, né, que Daniel viu 4 animais surgindo, né? Esses animais, verso 17, diz que são 4 reis que se levantarão da terra. Tudo bem? Então, a gente vê que os animais que Daniel estava vendo, na profecia, representam, na verdade, reis. E reis nada mais são do que a personificação de reinos, não é não? Então, o rei, por exemplo, Nabucodonosor. Quem era o rei Nabucodonosor? Ele era a representação ou a personificação do reino da Babilônia. É ou não é? Então, a nação representada por aquele rei, ou que aquele rei representava, era a nação da Babilônia. Então, esses 4 animais nada mais são do que 4 nações ou 4 reinos. Tudo bem? De acordo com a profecia de Daniel 7, que a gente está vendo. Mas, como a gente vê, não para por aí. Né? Os 2 versos que a nossa irmã, os 2 últimos versos que a irmã Márcia leu, ele não fala apenas de 4 animais. Ele fala de 4 animais e fala de ventos. É ou não é? Fala de ventos, verso 2. E o que é que significa isso, Anderson? Já que em profecias, as figuras que nos são apresentadas, na verdade, simbolizam algo mais. O que é isso? Aí, para a gente descobrir esses significados para a interpretação bíblica, a gente precisa procurar em livros em que o contexto seja o mesmo. Entende? O contexto do livro de Daniel, a partir do capítulo 7, é um contexto profético. Então, a gente precisa procurar em livros proféticos o que é que ventos significam. E se a gente for, por exemplo, lá em Jeremias capítulo 49, verso 36, Jeremias 49, verso 36, olha o que é dito para a gente. Olha só, não é o único verso, mas a gente vai tomar esse
leitura. Jeremias 49:36 diz assim: trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu. E aí mostra que lá em Daniel também é citado 4 ventos, né? Então já perceba que esses 4 ventos representam alguma coisa dos 4 ângulos do céu, dos 4 pontos cardeais, entende? Ou seja, que envolve o mundo inteiro, tudo bem? Então quando fala de 4 ventos, está falando de ventos que envolveram o mundo inteiro, norte, sul, leste e oeste. 4 polos cardeais, tudo bem? Mas não para por aí. O dos 4 ângulos do céu, e os espalharei em direção de todos esses ventos. Jeremias está referindo-se aí a Elão, que seria espalhado aí em direção de todos esses ventos, ou seja, espalhado ao redor da terra. Os ventos, eles então estavam representando alguma situação que espalharia uma nação. Que situações são essas? Ele continua dizendo, e não haverá país aonde não venham fugitivos de Elão. O que é que ocorria para haver fugitivos de uma nação? Ocorria guerra. Esse é um exemplo. Então, guerras são o que ventos podem representar. E aí, a gente generalizando, a gente pode dizer que são movimentações políticas. Aliás, guerra é uma movimentação política, né? Diplomáticas, bélicas, que movem a história da humanidade. Você entende? Então, os ventos em profecia representam, então, essas estratégias políticas de guerra, de diplomacia, que movem o mundo, que fazem o mundo ser movimentado. Aliás, a gente está num país hoje que foi resultado, todos os países foram resultados de grandes impérios, grandes potências que conquistaram, por meio de guerras, por meio de movimentações geográficas de países ou reinos que guerrearam ou que se movimentaram para conquistar os territórios que hoje a gente conhece no mundo, tudo bem? Então, esses ventos, eles representam exatamente isso, essas movimentações políticas, bélicas, diplomáticas, que movem as gerações, que movem a humanidade. Isso não é só o que está contido no capítulo 49 de Jeremias. Se você for lá em outros capítulos de Jeremias, como, por exemplo, está aí na sua tela, o capítulo 4, verso 12 e 13, você pode anotar para conferir. O capítulo 25 de Jeremias, versos 31 e 32. O capítulo 51, versos 2 e 11. E lá em Isaías também, que também é um livro com conteúdo profético, que usa o mesmo símbolo de ventos, ou que os ventos promovem também tempestades, né? Esses símbolos, ou essas ilustrações, elas simbolizam exatamente isso. Essas guerras, esses movimentos políticos em toda a humanidade, em todo o mundo. Tudo bem? Então, a gente já viu que Daniel avistou 4 animais. A gente viu que esses 4 animais representam 4 reis ou reinos. E esses 4 reis ou reinos surgiriam a partir do momento, ou melhor, estariam aí se movimentando ao redor de ventos. Ventos estariam se movimentando ao redor desses reinos. Ou seja, esses reinos viriam por meio de quê? Movimentações políticas que envolvem guerras. Tudo bem? Em alguns versos da Bíblia que apresentam esse mesmo símbolo, é dito que Deus enviou os ventos. Muitas vezes é o próprio Deus quem intervém diretamente na história da humanidade para que as coisas ocorram do jeito que ele planeja. Entende? E muitas vezes Deus ele permite que esses ventos, ou seja, que essas movimentações políticas ocorram, né, políticas geográficas, bélicas, diplomáticas, né, da mesma forma para cumprir o seu objetivo, os seus planos. Tudo bem? O que mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Sejam boas ou más que ocorra, Deus não perdeu o controle deste mundo. Entende? Tudo ocorre segundo a sua vontade ou segundo a sua permissão. Certo? Então, a gente viu ventos aí ao redor desses animais.
Mas a gente viu também, e se você tiver ainda alguma dúvida, ativa aí o seu microfone, fala com a gente, faz a sua pergunta, ou dá também a sua contribuição, para que a gente, então, não passe batido aí, né? Para que a gente não passe esse curso com alguma dúvida ainda na sua cabeça, tá? Para que você entenda tintim por tintim, porque esse é o objetivo de Deus com relação à sua palavra, tá? A gente precisa entender tudo. E aí, ainda nesses versos que a nossa irmã Márcia leu a princípio, é citado que esses animais subiam do mar. Olha aí, mais uma informação profética importante. Mais uma vez, há um símbolo aí usado para identificar alguma coisa. E que coisa é essa? Se a gente for lá em Isaías 17:12, por exemplo, e existem outros versos em livros proféticos que mostram o significado de mar ou de águas, que, aliás, o mar ele é uma junção enorme de águas, não é? Então, se refere à mesma coisa. Isaías 17:12, quem ficou com esse verso aí para a gente ler e entender o significado dessa figura de linguagem, desse símbolo aí, o mar? Foi eu. Pode ler, meu irmão, por favor. Diz assim: ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do ungido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Muito bom. Então, isso já faz uma comparação de mar ao quê? Povos ou nações. Não é não? O bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares. Olha a comparação aí. Os mares são os bramidos, ou são as nações, não é? E o rugido das nações que rugem como as águas. Então, as águas, elas são comparadas às nações. Mas aí, para a gente ter mais certeza ainda sobre esse símbolo, que já ficou muito claro, onde águas e mares representam simbolicamente o quê? Nações ou povos. Aí a gente pode ir lá para Apocalipse, capítulo 17, verso 15. Eu não coloquei para projetar aí, mas o irmão Flávio já procurou aí na sua Bíblia para ler para a gente. O que é que diz aí, meu irmão? Sim, eu vou. 17:15, né? Isso. Fala assim, ó. Falou-me ainda as águas, que vistes onde a meretriz está assentada. São povos, multidões, nações e línguas. Perfeito, meu irmão. Então, aí, bem diretamente, não é? Falando para, nesse caso, o profeta João. Deus aí, dando essa explicação por meio do anjo, ele diz assim, ó, que essas águas que vocês estão vendo são povos, nações e línguas. Tudo bem? Então, resumindo essa introdução que a nossa irmã leu, nos primeiros versos de Daniel capítulo 7, o que Daniel estava vendo, a visão que Daniel teve, refere-se à visão de 4 grandes nações que surgiriam do meio dos povos, que é o que representa as águas, que você está vendo aí nesse plano de fundo, né? As águas do mar, por exemplo. Então, os povos, a partir de povos, de nações, de pessoas, esses grandes reinos surgiriam. Esses 4 animais representam reinos. Mas eles... Oi, meu irmão Flávio, pode falar. Eu tenho uma pergunta a respeito... Eu já entendo um pouco a respeito dessa passagem que eu li agora. Certo. Mas no meio das pessoas que convivem do lado dessa meretriz, existem pessoas, por acaso existem pessoas que seguem o que Deus quer ou não? Ah, beleza. Então, o Flávio está perguntando a respeito do que ele leu em Apocalipse. Não é? Apocalipse é um outro livro profético que nos traz muitas informações importantes a respeito de várias eras e, em especial, quando ele leu... Se existe pessoas fiéis a Deus ali. Isso. Então, aí só contextualizando para os irmãos que ainda não chegaram a essa leitura em Apocalipse, certo?
Então, quando ele leu aí Apocalipse, que são informações importantes, profecias que apontam para diversas eras, inclusive o fim das eras, né, os últimos dias da humanidade, Apocalipse é citado, ou melhor, cita uma meretriz, que a gente vê que refere-se a pessoas ou poder que, na verdade, mulher em Apocalipse representa uma igreja, né? Mas essa igreja veio de poder, de um poder político, né? E aí essa igreja é chamada de prostituta, né? Por quê? Porque ela corrompeu as doutrinas bíblicas. Aí a pergunta do irmão Flávio existem pessoas nessa igreja que são fiéis a Deus? A resposta é sim. Existem pessoas que estão dentro dessa igreja ou de diversas outras igrejas que, de repente, para ter um império ou, de repente, para arrebanhar mais pessoas, muda alguma parte da palavra de Deus e sai enganando, assim, multidões. Apesar disso, apesar de terem pessoas que estão sendo enganadas, lá em Apocalipse é dito, por exemplo, sai dela, povo meu. A gente até viu em um dos textos, em um dos capítulos de Daniel, a gente abordou esse texto, quando Deus está falando para o seu povo, o povo de Deus, em igrejas ou poderes político-religiosos que deturpam a palavra de Deus. Vai chegar um momento, e aí Jesus Cristo, lá nos evangelhos, a gente vê que Jesus Cristo diz, olha, ainda existem ovelhas que estão em diversos apriscos, não é? Que não estão nesse meu aprisco aqui, estão espalhadas em diversos apriscos. E aí Jesus ele profetiza, haverá um tempo em que eles ouvirão a minha voz e eles se unirão, e agora seremos um só povo e haverá um só Deus. Essas são palavras de Jesus falando a respeito de pessoas sinceras que estão no meio de um monte de movimentos religiosos e que, apesar de muitos movimentos religiosos espalhados no mundo deturparem a palavra de Deus, entende? Isso é bem explícito na Bíblia. Deturpar significa mudar a palavra de Deus. É olhar na palavra de Deus, os ensinos bíblicos estão lá dizendo uma coisa, e aí eles vão lá e apagam ou mudam e deturpam, né? E modificam o que não é indicado, né? Aliás, Deus não muda. E se tivesse de mudar, era ele mesmo que mudaria, e não a gente, né? Chegar na Bíblia, opa, Deus, o Senhor falou isso, mas eu acho que é aquilo. Aí eu arrisco a palavra de Deus e digo as minhas teorias, né? Então, apesar de haver pessoas que estão sendo enganadas, né, em diversos locais, em diversas instituições religiosas, existem fiéis sinceros em todas elas. Tudo bem? E, aliás, o povo de Deus, Jesus deixa isso bem claro, ele não é composto por uma denominação religiosa. Ele é composto por fiéis sinceros que, de acordo com o conhecimento que obtiveram da palavra de Deus, eles são fiéis naquilo que praticam, entende? Então, essas pessoas são o povo de Deus. E esse povo de Deus está espalhado em diversos cantos do mundo, em diversas eras, em diversas denominações religiosas e até fora delas. Entende? Existem pessoas espalhadas por aí e essas é que compõem a igreja de Deus. Certo, Flávio? Tudo bem até aí? Sim. Beleza, obrigado, então. mesmo. Valeu. Então vamos para o próximo verso. O verso 4, a partir do verso 4, eu acho que quem ficou foi Francine, não foi, Cine? Capítulo 7, verso 4 de Daniel, já começa a dar mais informações sobre esses animais que Daniel viu em sua visão. O que é que diz aí? Daniel 7, 4. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Muito bem. Continua a leitura, pode continuar. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim:
levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Depois, Beleza. Pode continuar. depois disto, eu continuava olhando, em visões noturnas, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Olha só que interessante. Então a Francine leu aí os 4 animais, obrigado, Cine, que Daniel viu surgir lá do mar, não é? E a gente viu que são reinos. Aliás, quando a gente quando a gente lê isso, a gente já começa a fazer uma comparação, ou de repente já começa a nos lembrar de alguma outra coisa que já aconteceu no livro de Daniel. Por exemplo, 4 reinos, não é? 4 reinos. Será que em Daniel é citado alguma visão ou algum sonho que fala sobre 4 reinos? Já. A gente viu isso no capítulo 2 de Daniel. Você lembra? Quando Nabucodonosor é quem recebeu essa visão. Lembra disso? É quem recebeu esse sonho. E aí ele não sabia a interpretação na estátua do sonho que ele teve, que era uma estátua composta por 4 materiais. Né? Era uma estátua que tinha a cabeça de ouro, que tinha os peitorais, o peitoral e os braços de ferro, que tinha o quadril de bronze e que tinha as pernas de ferro. 4 reinos representados aí por esses 4 materiais numa estátua que Nabucodonosor sonhou. E aí, quando a gente compara esses 4 reinos citados no capítulo 2 de Daniel com esses 4 animais citados no capítulo 7 de Daniel, a gente vê que, na verdade, se trata da mesma profecia. Entende? Não, Xenderson, mas por que essa redundância, hein? Porque Daniel recebeu, lá na época de Nabucodonosor, essa informação profética, e porque Daniel recebeu, já na época de Belsazar, essa informação, a mesma informação profética, só que sendo usado outros símbolos. A gente pode enumerar vários motivos. Mas deixa eu dar uma pincelada do que a gente já estudou no capítulo 5 de Daniel. Você lembra que Belsazar, o rei Belsazar, e aí de acordo com a história da humanidade, a gente vê, a história geral, a gente vê que Belsazar não era rei de fato, mas ele assumiu o trono quando seu pai Nabonido saiu, né? E aí, quando a gente vai na história, isso não está relatado na Bíblia, está nos livros de história, de que o seu pai, ele era um fiel devoto de vários deuses. E ele tinha ido para uma cidade que se tornou uma capital da idolatria, e ele passou muitos tempos lá porque aquela cidade era a cidade de um de seus deuses prediletos, entende? E por conta disso, quem ficou no trono foi seu filho, Belsazar, neto de Nabucodonosor. Agora, a gente viu ainda no capítulo 5 que Belsazar, enquanto estava lá fazendo uma festa, né, em honra a si, em honra aos seus deuses, e comemorando e blasfemando contra Deus, porque ele usou os utensílios que o seu avô, Nabucodonosor, tinha capturado lá do templo de Jerusalém, né? Aqueles utensílios que eram usados na adoração ao único Deus que existe, né? Todos os outros deuses são invenções humanas, não são seres vivos, nem existem, né? Mas alguém que um dia esculpiu e disse, esse aqui é o Deus tal, né? E aí começaram a adorar. Então, quando Belsazar, ele chegou num ponto em que ele pisou total em Deus,
blasfemando aí, usando os utensílios que eram usados para adoração a Deus, para encher de vinho e se embebedar, lembra que eu falei naquele estudo? Eu disse que há um limite que o ser humano não pode passar. Esse limite é estabelecido por Deus. É um limite que mostra que a graça de Deus é maior que todos os pecares. Mas todo pecar, mas há um ponto na vida do ser humano que quando, e aí Jesus chama isso como o pecado contra o Espírito Santo. Lembra disso? Que quando o ser humano vai longe em seu pecado, já não há retorno, porque ele já não ouve mais a Deus, já não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, que é aquele quem pode convencer do pecado e promover o arrependimento. Então, se um ser humano não é convencido do pecado e não se arrepende do seu pecado, qual é o fim do ser humano? A perdição. Simples assim. Esse é o limite do ser humano que a gente não pode ultrapassar. Belsazar, ele ultrapassou esse limite. E naquele momento, o que é que aconteceu? A gente viu que as tropas da Média e da Medopécia, invadiram a Babilônia, mataram naquela mesma noite o rei Belsazar, filho do rei, né? E a Babilônia acabou ali o seu império. Por que eu estou citando tudo isso? Eu lembro que nesse estudo alguém disse, mas será que ele conheceu a Deus? Mas será que, aliás, isso foi perguntado sobre Nabucodonosor, né? Será que ele teve oportunidade de conhecer a Deus? Essa profecia é uma evidência de que sim, ele teve a oportunidade de conhecer a Deus. Por quê? Essa visão Daniel escreveu no primeiro ano do reinado de Belsazar, entende? E Daniel era um dos homens mais benquistos da Babilônia. Sendo assim, é muito provável que as pessoas tomaram conhecimento sobre essa profecia, sobre essa revelação divina. Você entende? E quando ele teve eu não sei se o microfone aberto é para falar ou é sem querer, mas eu vou desativar um pouquinho para não ter ruídos durante o nosso estudo, tá? Mas se você quiser falar, é só ativar o microfone e falar com a gente, tudo bem? Então, esse conteúdo profético que a gente está lendo agora, isso foi revelado no início do reinado de Belsazar, ou seja, quando Belsazar ficou no trono enquanto o seu pai Nabonido saiu dele, né? Ou foi passear, né? Então, Belsazar, muito provavelmente, teve essa oportunidade de conhecer sobre essa profecia e conhecer sobre o Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Porque eu citei o capítulo 5, porque é mais uma evidência de que, provavelmente, Belsazar, ele já conhecia sobre as obras magníficas do Deus Todo-Poderoso, sobre as suas revelações, e ainda assim ele decidiu ignorar a Deus. Tudo certo? Então, aí a gente, quando faz essa comparação com o sonho da estátua de Nabucodonosor, do capítulo 2, com o capítulo 7, os 4 animais revelados aí no capítulo 7, a gente percebe que cada animal representa exatamente cada reino que foi colocado lá na estátua. O primeiro reino, você lembra? Era o reino da Babilônia, que era a cabeça de ouro da estátua. Ele representa, então, fazendo uma comparação, ele é o mesmo reino citado no capítulo 7 como sendo o leão com asas de águia. E não para por aí, daqui a pouco a gente vai detalhar um pouquinho para você entender melhor esse assunto. Mas não para por aí, porque é citado lá na estátua de Nabucodonosor, no sonho, não é? O peitoral de prata com os braços de prata. A gente até falou, olha, o braço representa uma dualidade, não é? Oi, Flávio, fala aí, meu irmão. Eu queria saber uma coisa a respeito do que a irmã acabou de ler no capítulo 7, o que representa esse leão com asas de águia. É o 7, capítulo 4. Beleza. Então, a gente está fazendo aí esse apanhado geral desses animais, já adiantando o que representa.
E a gente viu aí que, comparando com a estátua do sonho de Nabucodonosor no capítulo 2, a gente vê que cada animal representa cada parte daquela estátua. Entendeu? Cada animal representa cada parte daquela estátua. Então, a primeira parte da estátua, que era a cabeça de ouro, representando o reino da Babilônia, é a mesma representação do capítulo 7 do leão com asas de águia, a Babilônia. Tudo bem? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Para você ver que há mais evidências do que apenas o que eu estou apresentando, certo? E aí, eu só estou dando um spoiler aí geral para a gente já entender, comparando com o capítulo 2, o que é cada coisa. Mas depois a gente vai detalhar um pouco mais de acordo com essas características desses animais, tá certo? Mas vamos lá. Olha, certinho, obrigado. Olha o que acontece ainda mais. Na visão de Daniel capítulo 7 é mencionado um urso. Esse urso é o mesmo daquele peitoral da estátua de Nabucodonosor com braços de prata. Entende? Então, assim como o peitoral representava a Média e a Pérsia, ou o Império Medo-Pérsia, né? Ou Medo-Persa, eu escrevi errado aí, esse urso também representava esse mesmo império. Tudo bem? Aí a gente vai para a estátua ainda na parte de bronze, que era a cintura, o quadril da estátua. Naquela estátua, o bronze representava outro reino. Esse reino era o reino da Grécia. Entende? E esse reino é representado no capítulo 7 como o leopardo de 4 cabeças e 4 asas. Tá bom? E aí o ferro, lá na estátua, que eram as pernas, que representava o Império Romano, o reino de Roma, é a mesma coisa que representa esse último animal citado por Daniel. Animal esse que Daniel não encontrou nenhum animal natural, né? Ele não conheceu nenhum animal parecido com aquele. É por isso que ele não diz que é um animal dizendo como parecia esse animal, como das outras vezes. Ele diz que o primeiro era semelhante ao leão, o segundo era parecido com o urso, o terceiro era parecido com o leopardo. Lembra disso? Mas o quarto, ele não encontrou nenhum animal dos que ele conhecia para dizer que era semelhante a esse. Então ele só disse assim, que era um animal terrível e espantoso. Esse quarto animal representa também, então, o quarto reino que sucedeu-se na história. A gente pode encontrar essa interpretação de acordo com esses estudos que a gente está fazendo, comparando com a história da humanidade. Aliás, é a melhor forma de se decifrar uma profecia estudando os acontecimentos da humanidade. E aí a gente vai ver o que a profecia está se referindo ao certo. Porém, os próximos versos, ou melhor, os versos que foram lidos, apresentam detalhes que, por meio desses detalhes, a gente pode chegar a essa interpretação. E aí, quando a gente analisa com a história, tudo encaixa-se direitinho. Quer saber? Por quê? E aí o irmão Flávio perguntou o que é que representava, né, o leão com as asas de águia. Veja, o leão, ele... e a gente chegou à conclusão que era Babilônia. Eu vou dar os motivos, pelo menos dentro desses versos, que nos fazem chegar, levar ao capítulo 2 e chegar à conclusão que o leão é o mesmo da cabeça de ouro. Porque, veja só, o leão, ele era, ou ainda é, né? É chamado ou conhecido como o rei dos animais, ou seja, é o animal mais impotente, ou melhor, mais potente, mais importante do reino animal. Então, se teve entre os animais um animal mais importante, que a gente lembra logo de cabeça quando fala, diga aí um animal, a gente já pensa logo no leão. Na estátua de ouro, na estátua do sonho de Nabucodonosor, na revelação, na interpretação da estátua, Daniel começa dizendo, olha, o ouro, que é o maior dos reinos, e o ouro é o maior dos metais, maior no sentido de mais precioso, mais importante. Né? Então, assim como o ouro representava o reino mais importante,
O leão representa o reino mais importante. Porque, não só porque o leão é o rei dos animais, ou o rei dos reis, digamos assim, né? Como as asas que ali estavam presentes no leão são asas de um animal que também é tido como a ave das aves. Qual é o animal? A águia. Pelo seu esplendor, pela sua velocidade, pela sua agilidade, a águia é conhecida como a rainha das aves. Entende? Assim como o ouro, então, representou o reino mais importante de todos os reinos citados, que era a Babilônia, o leão com asas de águia representa o animal mais importante, ou seja, o reino mais importante, já que a gente viu na interpretação bíblica que animal é a mesma coisa de rei ou reino. Então, o leão representa o reino mais importante. E qual foi ele? Aí a gente faz uma conexão com a Babilônia, porque lá no capítulo 2 é citada a Babilônia. Tudo bem? O próprio Daniel diz, a cabeça de ouro és tu, ó Nabucodonosor. Entendeu? Mas não para por aí, porque existem mais outras características que fazem a gente associar tudo isso que a gente está falando e ter essa conclusão, a conclusão dessa interpretação. Por quê? Você percebeu que é citado que as asas foram arrancadas. Aliás, antes de eu passar para isso, um detalhe importante é que a Babilônia, ou na Babilônia, ela mesma já tinha o animal leão como símbolo. Em vários lugares da Babilônia existiam estátuas de leões e, mais ainda, existiam pinturas de leões. A arqueologia descobriu isso de forma que tijolos foram encontrados pintados de leões. Leões alados, inclusive. Leões alados são leões com asas. Olha que coincidência, entende? Olha como as coisas se encaixam para apontar para a Babilônia como sendo, então, a representação desse leão com asas. Entende? Mas não para por aí. Sabe por quê? Porque Daniel continua dando mais características para a gente ter essa conclusão. Qual foi a característica que ele deu? Quando a nossa irmã Francine leu para a gente, falando sobre o primeiro... As asas foram arrancadas, asas que indicavam a velocidade do seu império. As asas foram arrancadas e esse animal foi colocado em pé como um homem. Deixou de ser animal e se tornou homem. Isso não lhe lembra nada, não? Eu vou continuar. Além de deixar de ser animal e se colocar em pé como um homem, a ele foi dado coração, em outra versão, mente humana. E agora, você consegue lembrar qual foi o rei que foi citado na história da humanidade, e lá no capítulo 4 de Daniel, como um rei que era um animal e deixou de ser animal? Nabucodonosor. Lembra? Quando ele teve aquela loucura, lê lá no capítulo 4 de Daniel, e não só na Bíblia é registrado, mas também é citado por grandes historiadores, que Nabucodonosor passou 7 anos como um animal, até um dia em que ele percebeu a soberania divina e ele se arrependeu da sua posição de rei, se arrependeu não da sua posição de rei, mas do seu orgulho que a sua posição de rei lhe deu. Entende? Quando isso aconteceu, a Bíblia relata que naquele mesmo instante foi-lhe dado mente de homem, ou seja, ele recobrou a consciência, ele deixou daquela demência ou daquela loucura e ele passou ou voltou a ser o rei da Babilônia. Ele voltou a assumir as suas responsabilidades como rei, porque ele agora já não era como um animal. Entende aí? O próprio capítulo de Daniel, citando esse reino, fala que aconteceu que as suas asas foram arrancadas, ou seja, ele deixou de ser aquele rei poderoso que era, entende?
E quando ele deixou de ser aquele rei poderoso que era? Quando ele ficou louco. E ele pareceu um animal, viveu entre os animais. E aí diz que depois ele foi colocado em pé como homem. Entendeu? E aí foi-lhe dado coração ou mente de homem. Que referência é essa, minha gente? Nada mais, nada menos do que a Nabucodonosor. Percebe aí porque, então, a gente pode concluir que o primeiro animal visto por Daniel, o leão com asas de águia, a gente já pode entender como sendo uma referência ao poder babilônico, ao reino da Babilônia. Pois é. Tendo em vista isso, os próximos reinos ficam fáceis de a gente saber quais foram, né? Porque eles se sucederam. Depois de um veio o outro, depois do outro o outro, depois do outro o outro. Isso na história da humanidade a gente pode ver isso com todas a certeza. Porém, os próprios versos que a gente leu já nos dão também evidências para a gente entender quem foi ou quais foram esses reinos. Vamos então continuar para a gente ver? O segundo animal que a gente viu aí era um animal que era o quê? Um urso, né? Um urso representando aí a sua ferocidade, um urso representando o seu poder, e aí a gente passou em branco aí o ano do reinado da Babilônia, foi do ano 605 a 539 a.C. Aí a gente vem depois de 539, qual foi o reino que se sucedeu? Foi o reino da Medopécia, de 539 a 331 a.C. Um interessante das características citadas por esse urso, né, que esse urso tinha, é que ele se levantou de um dos lados. Você vê que lá na estátua de Nabucodonosor, naquele sonho do capítulo 2, é apresentado que esse reino é representado pelo peitoral e os braços de prata, não é? Ou seja, era um reino que era inferior ao reino anterior de ouro, era um pouco menor que a Babilônia, mas que ainda assim era poderoso. Mas olha que interessante, ele mostra aí uma dualidade nesse reino, porque ele era composto pela Média e pela Pérsia, entende? E o urso deixa isso claro quando diz que ele se levantou de um lado, ou seja, um de seus lados era mais forte do que o outro. E quando a gente estuda a história das nações, a gente vê que apesar da Medopécia ser uma nação só, ou seja, uniu-se para se tornar um império só, era Ciro quem era o rei que mais se destacava. Dario começou o reinado, a gente vê isso no capítulo 5 de Daniel, né? Quando Ciro e os seus exércitos invadem. E aí o capítulo 6 mostra Daniel já lá no império de Dario. Dario representando a Média, não era Pérsia, agora me deu uma confusão mental, daqui a pouco eu relembro. Mas Dario representando um desses povos, Medo-Persas, né? Mas ele não era o mais potente, ele não era o rei mais forte, apesar de ter sido o primeiro. Porque quem conquistou foi Ciro. Quem conquistou o império foi Ciro e seus exércitos. E quem foi o rei mais potente foi Ciro. Por isso, o urso, ele se levantou de um lado apenas, porque esse lado era o lado suficientemente forte para levar esse império da Medopécia. Entendeu? Mas olha que incrível, ele dá mais características para a gente tomar essa conclusão de que se refere ao reinado Medo-Persa. Ele diz que o reino, ou melhor, esse urso, esse animal, ele apareceu com 3 costelas na boca. Entende? Ora, o que é que isso indica para você? Se o animal representa um reino, 3 costelas na boca desse animal, ou seja, veio de outro animal, não é não? Ou seja, mostra que o urso derrotou alguns outros animais, porque são mencionadas 3 costelas. Então, alguns outros animais, 3 animais,
foram derrotados pelo urso. Daniel não entra em detalhe nisso, mas quando a gente vai analisar a história da humanidade, né, os livros de história, como, por exemplo, esse camarada que está aparecendo aí na sua tela, Heródoto, ele é um historiador, ele é conhecido, um de seus títulos é O Pai da História, para você ver como ele era um camarada, um grande historiador. Né? Ele mostra em um de seus volumes de livros que a Medopécia assumiu o seu império logo após de quê? De ter derrotado uma tríplice aliança. Essa aliança era formada pelo Egito, pela Lídia e por quem mais mesmo? Pela Babilônia. Reino que é citado em Daniel como sendo o antecessor da Medopécia. Olha que riqueza, gente, de detalhes. 3 reinos, 3 costelas na boca. O reino que se trata, o urso, de que se trata o urso na profecia, está se referindo ao reino que derrotou 3 outros, e por isso está com 3 costelas na boca. E qual foi o reino que veio depois da Babilônia, que derrotou 3 outros reinos, que é a figura que representa, então, esse urso? Só é olhar na história, gente. É a Medopécia. A Medopécia é o reino que derrotou em 547 a.C. a Lídia, em 526 a.C. o Egito e o faraó, e em 539 a Babilônia, que é o objeto, ou que foi objeto de nosso estudo por alguns capítulos do livro de Daniel. Você percebe como é rico em detalhes, como a profecia é rica em detalhes? Vamos ao próximo, para a gente observar mais características. Eu fiquei com uma dúvida aqui, boa tarde. Oi, irmã Clementina, boa tarde, tudo bom? Tudo bem. A Babilônia, porque as 3 costelas, se uma das costelas era Babilônia, Babilônia já não tinha sido derrotada? Então, ótimo, já tinha sido derrotada. Mas perceba que a sucessão dos animais indica a sucessão de poderes, entende? Então, o que é que está dizendo aí? É que depois de um reino surgiria outro que derrotou 3 outros reinos, entre eles a Babilônia, que já tinha sido derrotada. Entendeu? Só que não existia apenas a Babilônia no mundo. Existiam vários outros, só que a Babilônia, assim como os outros reinos, os outros impérios que a gente vai citar, ela dominava o mundo. Entendeu? A Babilônia teve uma época que dominou o mundo, porque ela foi um reino em que todos os outros reinos se submetiam a ele. Entendeu? Então, existia a Lídia, existia o Egito, existia. Só que não eram tão poderosos como a Babilônia, ao ponto... É só a gente observar, não é a mesma coisa, mas para ter uma comparação um pouco mais compreensível, nos nossos dias, a gente vê que existem trocentos países, né, no mundo. Mas existem aqueles que têm vozes de dizer uma coisa e os outros países irem atrás, né? Hoje não é como na época, que era a partir de guerras, né, e tudo mais. Hoje é a partir de sanções, é a partir de alianças, entende? Então, se uma grande potência mundial disser uma coisa e a outra diz, um outro paizinho aí que não é visto no mundo como sendo um grande poder, diz outra coisa, o país pode acabar morrendo de fome, porque ele deixa de conseguir importar mercadorias, produtos para abastecer a sua população, entende? Então, não é através de guerras, é através de decisões políticas. Mas, basicamente, olha a comparação como é. Existem grandes potências mundiais. E, naquela época, a grande potência mundial deixava todos os outros países ou reis se submetiam a ela. Ao ponto de ela se aliar. No caso, a Babilônia se aliou ao Egito e à Lídia para poder derrotar a Medopécia. Só que ela não conseguiu, pelo contrário. A Medopécia
derrotou a Babilônia, assim como a Lídia e o Egito. Tudo bem? Até aí? Tudo bem. Maravilha. Muito bem. Então, aí a gente vai para o terceiro animal. Se a gente viu que na comparação da estátua de Nabucodonosor, tudo indicou que a sucessão daqueles metais, né, representou essa sucessão de reinos que a gente já está vendo, o primeiro a Babilônia, o segundo o Império Medo-Persa, a gente pode concluir pela estátua que o terceiro animal ele se refere ao terceiro reino que era representado lá naquela estátua pelo quadril de bronze, né? Então, mais do que isso, Daniel, e esse terceiro reino a gente vê que é a Grécia, né, pela história da humanidade. Mas mais do que isso, Daniel apresenta mais detalhes para a gente, de fato, chegar a essa conclusão de que o terceiro animal, que é o leopardo, que tem 4 asas, olha só, se 2 asas já indicam a velocidade, como foi no caso da Babilônia, o leão com asas de águia já indicam a sua velocidade e alcance mundial, né? 4 asas mostram que era mais veloz ainda. Você concorda comigo? Então, esse reino, ele teve uma velocidade nas suas conquistas. E, além disso, ainda fala que esse reino tinha 4 cabeças. Que negócio é esse, gente? Quando a gente, então, vai olhar na história da humanidade, qual é o reino que, de repente, teve 4 grandes reis, se a gente pode chamar assim, mas que também teve uma velocidade imensa nas suas conquistas? A gente só pode chegar a uma conclusão. Que esse reino, sim, simboliza, ou esse animal simboliza o reino da Grécia. Aliás, olha quantos detalhes a história nos mostra. Veja aí esses detalhes. Alexandre o Grande, o camarada era tão incrível no seu poder de conquistas, que com 20 anos, olha só, hein? Com 20 anos, ele assumiu o trono da Macedônia, em 336 a.C. Mas, rapidamente, ele continuou suas conquistas na Batalha de Granico, na Batalha de Isso e, finalmente, na Batalha de Gaugamela, quando ele conseguiu conquistar o Império anterior. Qual era o Império anterior? Os Medo-Persas. Entendeu? Mas perceba a sucessão dos anos aí e a velocidade com que ele fazia suas conquistas. Conquistou a Macedônia em 336. Em 331, apenas 5 anos depois, ele já conquistou a Medo-Pérsia. E ainda nesse ano, ele fundou a Alexandria. Depois, em 323, ele mudou a capital do seu reino para a Babilônia, mostrando aí que Babilônia já estava ultrapassada e seu império, então, já fazia parte do seu império, do Império da Grécia. Entende? E, por fim, em 323, ele morre com 33 anos de idade. Você percebeu que Alexandre demorou apenas 13 anos para conquistar o mundo, gente? Isso é veloz ou não é para você? Por isso, as 4 asas no leopardo, que simbolizam a velocidade da ave. Né? A ave só é veloz graças às suas asas. Quanto mais veloz, né? Quanto mais fortes são suas asas, como a águia, mais veloz ela é. Então, se a gente pudesse ter uma ave com 4 asas, ela seria mais veloz ainda. Mas essa figura, essa ilustração, né, só nos é apresentada nesse reino para mostrar quão grande é a sua velocidade de conquistas. E quando a gente vai na história da humanidade, a gente percebe que foi assim com Alexandre o Grande. Entende? Mas não para por aí, gente. Esses detalhes, essa riqueza de características do reino. Porque mostra que, além das 4 asas, o leopardo tinha mais o quê? 4 cabeças. Exatamente. E você sabe o que a história nos mostra quando, em 323, Alexandre o Grande morreu?
quando ele morreu, os seus 4 generais, ou seja, aqueles camaradas que comandavam o seu exército, eles começaram a brigar entre si para ver quem tomava o poder da Grécia, quem ficava com o poder da Grécia. E apesar de muitas batalhas, eles não conseguiram. A Grécia não foi dominada por um general. Ela foi dominada pelo quê? 4 generais. Olha que interessante. Quantas cabeças tinham levado? 4 cabeças. Na história, é dito que Ptolomeu, ele assumiu aí o império da Grécia, governando sobre o Egito, a Palestina e parte da Síria. Cassandro, que foi outro general de Alexandre, ele ficou com a Macedônia. Lisímaco ficou com a Trácia e a parte da Ásia Menor. E Seleuco ficou com a Ásia Menor, ou a outra parte dela, e parte da Síria e algumas regiões do Oriente. Isaac Newton, a gente iniciou o estudo do livro de Daniel, mostrando que Daniel foi objeto, o livro de Daniel foi objeto de estudo para grandes pessoas. Uma delas, o próprio Jesus, que lá em Mateus recomenda que a gente estude o livro de Daniel, dizendo, quem lê, entenda. Mas é só para mostrar que grandes figuras da humanidade tiveram interesse sobre esse livro. Isaac Newton, aquele grande cientista, pai da ciência moderna, né? Um dos pais da ciência como a gente entende a ciência hoje, graças a ele, e alguns outros. Isaac Newton também teve preocupação e interesse de estudo do livro de Daniel. E ele faz essa mesma interpretação ao dizer que o leopardo representa a Grécia e as suas 4 cabeças representam os generais. Por que eu estou citando Isaac Newton? É porque, às vezes, quando a gente estuda a Bíblia, algumas pessoas têm a tendência de dizer, mas você estuda a Bíblia com o viés denominacional. Ou seja, você está dizendo que a Bíblia é assim porque a sua igreja está dizendo assim. Entende? E aí, para eu não correr esse risco de alguém estar assistindo aí essa live e dizer, Anderson, você está dizendo isso porque a sua igreja está dizendo isso, eu cito o Isaac Newton. Isaac Newton não foi da minha igreja, nem existia a minha igreja. A denominação religiosa que eu faço parte nem existia quando Isaac Newton escreveu um livro que se chama Observações a respeito das profecias de Daniel e do Apocalipse. E ele já tinha tido, por meio do estudo da Bíblia e da história da humanidade, ele já tinha chegado à interpretação desse capítulo 7 de Daniel. E é a mesma que a gente está apresentando para você hoje. Tudo bem? Tudo tranquilo até aí? Se alguém tiver alguma dúvida... Babilônia, nessa altura, era Macedônia? Não, Babilônia, nessa altura, não era mais um reino. Entendeu? Não existia como... Até hoje, por exemplo, a Babilônia não existe no mapa, porque ela já deixou de ser uma cidade. Entendeu? Isso. Ela já deixou de ser uma... Na época da Grécia, a Babilônia, ela tinha... a região que antes era a Babilônia foi colocada como sendo a capital por Alexandre o Grande. E com o passar do tempo já nem existiu resquícios mais da Babilônia. Entendeu? E aí os 4 cantos da terra foram divididos aí por esses generais, nessas divisões que a gente citou. Olha o que acontece logo a seguir. Os 3 primeiros animais já passaram. E a gente viu que era Babilônia, Medopérsia e Grécia. Agora vem o 4º animal. E, aliás, sobre esse animal a gente vai demorar mais tempo falando. Não hoje. Daqui a pouco eu digo por quê. Esse outro reino durou de 168 a.C. até a era depois de Cristo. Até o ano 476 depois de Cristo. Ou seja, esse 4º império, quando ele estava no poder...
Jesus nasceu. E se a gente for para a Bíblia, só usando os conhecimentos bíblicos, a gente vai ver que o poder sobre o qual, o império sobre o qual Jesus nasceu, que reinava no mundo, era qual império, gente? Roma. Roma. Muito bem, Clementina. Os romanos eram os que dominavam. E eles fizeram isso muito bem conquistando a Grécia. Aliás, eles fizeram muito bem conquistando o mundo inteiro, já que a Grécia dominava o mundo. Não é? E Daniel descreve algumas características para a gente deduzir que essa sucessão de impérios da estátua de Nabucodonosor foi a mesma sucessão de impérios desses animais que Daniel cita. O que é que ele fez? Ele disse que esse animal era terrível e espantoso. Esse animal tinha características que nenhum outro animal existente que Daniel conhecia tinha. Por isso que ele não disse, olha, era como uma girafa, ou era como um hipopótamo, ou era como algum outro bicho, entende? Ele só disse que esse império, que esse animal, ele era terrível e espantoso. Esse animal que era diferentão, né? Ele era diferente dos animais porque era um reino também diferente dos outros animais, dos outros reinos. Porque a gente vê que com o passar dos tempos, esse poder político, ele deixou de ser meramente político. E a gente vai ver mais à frente, com a leitura de alguns versos. Então, isso já mostra que há uma diferenciação comparado aos outros poderes. Entende? Era um animal completamente diferente. E, aliás, onde o poder romano pisava, não descansava até que a sua cultura fosse incorporada pelas populações de onde ele invadia. Entende? Não bastava dominar o mundo. Não bastava ser a superpotência mundial. Todas as suas, os seus elementos culturais, eles tinham que ser absorvidos pelas outras culturas. Você entende? Olha que espantoso. Olha que terrível. Porque o que Roma dissesse que era para ser, todos os outros povos, eles tinham de fazer a mesma coisa. E é aí onde a gente começa, quando lê os evangelhos, né, a gente começa a ver que existem interferências culturais entre os judeus. O povo de Deus, né, escolhido anteriormente, que era o povo de Israel, ele tinha a sua própria cultura, porque a sua cultura era, além de ser elementos aprendidos pelas pessoas, eram princípios ensinados por Deus. Então, a sua cultura era submetida aos princípios divinos. Mas onde Roma pisava, a cultura era quase que destruída, né? Porque a cultura dessas nações eram destruídas, porque a cultura predominante deveria ser a de Roma. Entende? Terrivelmente, então, esse animal aí é mencionado. Mas não para por aí. Porque ele diz que esse animal, ele teve chifres. E quantos chifres, gente, esse animal tinha? 10. Exatamente, minha irmã. 10 chifres tinha esse animal. Mas aí, se a gente for novamente comparar com o capítulo 2 de Daniel, a gente vê que lá nos pés, né, os pés da estátua, que na verdade se tratou do Império Romano tentando misturar-se a outros, né, de outras maneiras, que aí já era, o pé era composto de ferro e de barro. Né? Aquela parte do reino, ou naquele tempo em que Roma imperava, 10 dedos estavam presentes lá naquela estátua. E 10 chifres estão presentes nesse animal. E o que é que indicava? Como a gente chegou à conclusão de que o ferro representava Roma?
a gente chegou à conclusão, usando essa mistura de barro e de ferro, a mesma conclusão que Isaac Newton chegou nesse livro aí que você está vendo, Observações a respeito das profecias de Daniel e do Apocalipse de São João, por Isaac Newton. A conclusão que ele chegou, analisando a história da humanidade, é a mesma que nós podemos chegar, analisando os historiadores. O Império Romano ele foi minado por 10 tribos bárbaras. Olha aí, olha as coincidências aí se encaixando, que não são coincidências, né? São apenas evidências de que essa é a interpretação desse animal. Os vândalos, os álamos, os suevos, os visigodos, os burgundos, os francos, olha, Franco, que parece o que aí? França, o que é a atual Europa. Os lombardos, os anglo-saxões, os ostrogodos e os érulos foram as tribos bárbaras que invadiram e minaram o Império Romano. Não que sucederam o poder de Roma, sendo um poder, mas que começaram a destruir ou minar ou diminuir o poder do Império Romano, causado por essas invasões e divisões. Quantas divisões? 10. Quantas tribos? 10. Quantos chifres no animal? 10. Entende aí? Olha que riqueza de detalhes na nossa profecia de Daniel, capítulo 7. Essas tribos, logo após, a Bíblia fala, deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu coloquei uma recapitulação do que a gente viu, dos 4 animais, né? Os animais, um leão alado, ou seja, um leão com asas, um urso com 3 costelas, um leão pardo com 4 asas e 4 cabeças, e um quarto animal que não tem uma comparação na natureza de outro animal, que era terrível e espantoso, que representava Roma. Então, Babilônia era o leão, a Medopécia era o urso, a Grécia era o leão pardo, e a Roma, por fim, foi esse animal espantoso com 10 chifres. Agora, a profecia não para por aí. Ainda existem mais informações que nos são dadas por essa profecia. E deixa eu pedir à irmã Clementina, eu não tinha pedido alguém para ler esse verso. Minha irmã, lê para a gente, por favor, se puder, o capítulo 7, os versos 8 e 11. É possível? Então, é possível. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Até qual, irmão? O 11. Na verdade, era do 8, pulava para o 11, mas pode continuar até o 11. Então, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Então, estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Perfeito, minha irmã. Obrigado pela leitura. Olha que informação também rica que a profecia de Daniel capítulo 7 nos traz. Que desse animal, aliás, ele era terrível e espantoso por todas as suas características, inclusive pelo que a irmã acabou de detalhar. Ele tinha 10 chifres, né? Um bicho estranho deve ser espantoso, né? De repente ele tem 10 chifres, e aí de repente surge um chifre que quebra 3 outros chifres, entende? A gente viu que na Babilônia, ou melhor, que no capítulo 2, falou tanto de Babilônia que Babilônia não quer sair da boca. No capítulo 2 de Daniel, aquelas 10 tribos bárbaras, 7 delas criaram
a geografia que a gente conhece hoje como a gente conhece hoje da Europa. Porque as outras três foram destruídas. A história nos mostra isso. E a história nos mostra isso, e o capítulo 7 também nos mostra. Nos mostra que um poder surgiu, ou melhor, um chifrezinho surgiu, e esse chifre quebrou os 3 outros chifres. Entendeu? Então ele está dando detalhes dessa do que vem logo depois do Império de Roma. A gente viu que hoje não existe o Império Romano Mundial reinando como era antes. Por quê? Porque as tribos bárbaras invadiram, minaram o poder desse império, de forma que Roma deixou de ser o grande Império Romano. E o que ela era passou a ser a Europa dividida, como a gente vê hoje. Entendeu? E a história nos diz que 3 dessas tribos foram aniquiladas. E Daniel nos diz que 3 dessas tribos que eram representadas pelos chifres também foram aniquilados. Ou seja, a profecia dizendo e a história confirmando. Agora, quem foi que aniquilou essas tribos? Quem foi que aniquilou esses outros impérios? Foi um chifrezinho estranho. Estranho por quê? Porque como não se fosse bastante estranho, o suficiente, um animal com 10 chifres, de repente 3 desses chifres caem e sobe um chifrezinho. E esse chifrezinho, ele tem olhos de homem e tem boca também. E esse chifre fala. E ele fala insolências. E quando a gente continua a leitura do capítulo 7, a gente vê que essas insolências são contra o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, deixou de ser objetivo desses poderes citados, que agora o quarto poder era Roma, deixou de ser o objetivo meramente político, entende? Deixou de apenas observar o mundo e a sua geografia como objetivo de conquista, porque agora surgiria um poder a partir do Império Romano, um chifre, que atingiria e blasfemaria e falaria insolências contra Deus. O objetivo não era mais político, mas era um objetivo religioso. Você entende por aí? Você entende o que é que Daniel estava vendo? Agora, eu queria hoje parar por aqui. Porque ainda tem muita história para contar. Ainda tem muito conhecimento para a gente adquirir a partir da profecia do capítulo 7 de Daniel. Por hora, nós vamos encerrar por essa sucessão de poderes políticos, tudo bem? Que a gente viu era a Babilônia, a gente viu que nada mais era do que o que foi já citado lá no capítulo 2. Babilônia, Medopécia, Grécia e Roma. E a gente vai estudar a partir do próximo sábado o que se sucedeu a partir do Império Romano. E a gente já deu um spoiler. Um chifrezinho apareceu falando um bocado de besteira contra Deus. Entende? E aí o verso 28 termina assim. O último verso do capítulo 7 termina assim. Aqui é o fim do assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu semblante se mudou. Mas guardei essas coisas no coração. O que é que aconteceu com Daniel? Daniel viu que todas aquelas figuras que ele estava observando eram assustadoras, né? Mas, apesar disso, ele conseguia distinguir que era um leão, que era um urso, que era um leopardo. Mas quando chegou naquele quarto animal, que era espantoso, cheio de chifre,
E de repente 3 chifres eram arrancados. E de repente um chifrezinho começou a fazer um monte de coisa, falar e fazer, porque a gente vai ver no próximo estudo a continuação disso. Daniel ficou muito perturbado, porque ele não entendeu nada do que nada do que estava acontecendo. Ele não conseguia a interpretação daquele sonho, como ele conseguiu lá no capítulo 2. E você viu, quando a gente começou a estudar o livro de Daniel, que chegou um momento em que o anjo fala para Daniel, olha, sela esse livro até o tempo do fim, quando a ciência e o saber se multiplicará. Entendeu? E ele diz que muitos tentarão estudar, muitos o estudarão, mas só no tempo do fim que o saber se multiplicará. Sabe o que isso está dizendo para mim e para você, gente? Que hoje nós temos essa capacidade de interpretar o que Daniel não conseguiu interpretar, porque ele não entendia, porque foi selado aquele livro. Hoje nós temos essa capacidade de interpretar pelo Espírito de Deus, porque nós já estamos nesse tempo do fim. O livro de Daniel foi escrito para ser fechado, não para Daniel entender todas as coisas, mas para ser fechado, guardado, e para serem atravessados por séculos e séculos, até chegar em 2021, e você que está aí assistindo comigo, você que está participando comigo, pudesse obter essa compreensão do livro de Daniel. A gente vai ver nos próximos capítulos quando exatamente isso começou e mais detalhes sobre isso. Mas por hoje, a gente vai encerrar com essa esperança que o fim do capítulo 7, esses últimos versos que a irmã Clementina leu para a gente, e esse último verso que a gente acabou de ler, essa esperança no coração. Por quê? Porque Daniel viu essas coisas terríveis acontecendo. Daniel viu que aquele chifre começou a atacar o próprio Deus. Mas logo depois, ele viu que um tribunal foi assentado. Reuniu-se um tribunal. E aqueles animais foram lançados no fogo. Ou seja, podem passar os tempos, podem passar as épocas, podem se suceder os reinos. Deus ainda reina sobre todo o universo. Chegará um tempo em que todos os reinos prestarão contas a Deus. Chegará um tempo em que nós mesmos prestaremos conta ao Todo-Poderoso. E a esperança é que, já que a gente está no tempo do fim, minha gente, esse tempo está chegando. Está mais próximo do que nunca houve. O tempo do fim, ou melhor, o fim desse tempo já está bem próximo. O tempo em que os tronos serão assentados, o tempo em que Jesus voltará, para resumir todos os detalhes proféticos e teológicos que a gente poderia mencionar. Jesus vai voltar e vai dar um ponto final aos impérios deste mundo. Jesus tem ainda tudo sob o seu controle. Pode ser que tudo possa indicar para você que não. Que há problemas financeiros, há problemas na sua família, há problemas no mundo, e a gente vê o mundo político só vê desgraça, minha gente. Cada líder causando mais desgraça do que o outro, uns aclamados por uns, outros rejeitados porque o cara é cruel demais, ou porque o cara não sabe gerir o seu país. Por mais que tudo pareça que se perdeu o controle de tudo, o capítulo 7 de Daniel termina mostrando para você que Jesus ainda tem tudo sob controle. Você entende? Que tal a gente encerrar o estudo dessa tarde e dizer, Senhor, controla também a minha vida. Eu quero que o Senhor tenha sob o seu controle o meu viver. Porque eu sei que se eu confiar em seres humanos, os impérios passam, né?
A gente está vendo aí. A gente viu no capítulo 7, a gente viu no capítulo 2. Eu sei que se eu confiar em líderes políticos, isso vai acabar. Se eu confiar em líderes religiosos, eu posso ser enganado. Então, Senhor, eu quero confiar única e exclusivamente em Ti, que o Senhor tem o controle da minha vida. Que tal você dizer isso hoje, enquanto a gente encerra live esse estudo? Vamos fazer isso em oração. Eu quero desde já agradecer a todos os meus queridos irmãos que estão aqui conosco, participando, a irmã Albanete, a irmã Ana Lúcia, a irmã Andressa, a irmã Clementina, a irmã Cosmina, a irmã Francine, ao Hamilton, a Márcia e a Mariane, que continuaram até o fim. Muito obrigado por sua presença e eu quero convidar vocês a fecharem os seus olhos e a mais uma vez pensarmos em Deus e dirigirmos a Ele uma oração. Oremos então. Querido Deus, que coisa, não é? Essas informações que a gente obteve nessa tarde, e tudo que a gente vê é que o Senhor já dizia tudo o que ia acontecer. Antes de reis e reinos existirem, o Senhor já estava mostrando em profecia o que ia acontecer para a humanidade, para que a gente estivesse pronto, né? Para que as pessoas estivessem preparadas. Obrigado, Senhor, por essas revelações. Obrigado, Senhor, por suas profecias. Obrigado por sua palavra. E obrigado por essa oportunidade que a gente teve de se reunir com irmãos queridos de vários lugares do nosso país, para podermos, então, refletir em tua palavra. Obrigado, Senhor. Nessa tarde, a gente gostaria, mais do que agradecer, gostaria de te pedir, e mais ainda, de entregar a nossa vida em tuas mãos, para dizer, Senhor, toma conta de nós. Senhor, assume o controle da nossa vida. Assim como a gente vê que a história da humanidade, por piores coisas que aconteçam, guerras e mais guerras, fome, calamidades, pandemia como a gente está enfrentando, ainda assim a Bíblia nos traz a certeza de que o Senhor está sob o controle de todas as coisas. Então, Senhor, que a nossa vida não esteja descontrolada, que nós não estejamos fora desse controle. E é por isso que nós entregamos o nosso ser, a nossa vida, a nossa mente e os nossos propósitos em tuas mãos, para que o Senhor também assuma o controle da gente, para que o Senhor nos guie e continue iluminando as nossas vidas com o conhecimento que o Espírito Santo está nos revelando por meio do estudo da tua palavra. Para que assim a gente saiba o caminho certo a seguir e a gente segure firme em tuas mãos e caminhe junto contigo. Toma, Pai, a nossa vida em tuas mãos é o que te pedimos e agradecemos por esse estudo e por esses irmãos que estão aqui conosco, pedindo que o Senhor abençoe a vida de cada um e lhes conceda uma ótima semana com Jesus no coração. Em nome e pelo amor de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, muito obrigado por hoje, viu? Tenham todos uma ótima semana, fiquem todos na paz do Senhor e que o Senhor abençoe a vida, mais ainda a vida de vocês. Obrigado por Amém. hoje. Obrigada, eu Fiquem com Deus. Amém. Tchau, obrigada. Deus abençoe. Tchau, Deus tchau. abençoe Aguardo vocês. vocês na próxima semana, tá? Quando a gente continuar o estudo. Bem por hoje e fiquem com Deus. Deus os abençoe. Tchau, tchau, meus irmãos. Amém. Deus abençoe. Amém.